Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés sabia que ele e todos nós temos um determinado tempo para viver aqui na terra. Nós nascemos já morrendo. Cada dia que se passa é um dia a menos em nossas vidas. Daí a razão de Moisés fazer esta oração a Deus: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Também é interessante a gente saber que o Senhor nosso Deus nos mostra em sua palavra o que é que vai acontecer, como vai acontecer, acerca de tudo que a gente precisa saber. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 26, o Senhor nos diz uma coisa bem interessante. Deus, através de Moisés, falando especificamente para o povo de Israel, no capítulo 23 de Êxodo, versículo 26, assim o Senhor diz: na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Como você pode perceber, todos nós temos um tempo determinado para viver aqui na terra. Uns mais, outros menos. Mas cada um recebeu de Deus um determinado tempo para viver aqui na terra. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Porém, o que muita gente não sabe, e talvez você não saiba, e nesta noite você vai ficar sabendo, é que a gente pode acrescentar estes dias ou também diminuir estes dias. Não que nós tenhamos esse poder nem essa capacidade, longe de pensar nisso. Se a gente observar este primeiro mandamento com promessa, a gente vai perceber que a gente pode viver aqui na terra um bom período de tempo. Poderemos viver aqui um tempo acima do normal. Nossos dias podem serem acrescidos, como também podem serem diminuídos. Vou fazer nesta noite um passeio pelas Escrituras Sagradas. Textos que nos ensinam, que nos mostram estas verdades. E eu acho interessante você, se possível, acompanhar conosco a leitura, ou até notar se você achar necessário. Salmo 102, versículo 24. O que é que diz o salmista? Salmo 102, versículo de número 24, assim está escrito: dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. O salmista aqui, ele faz uma oração a Deus, para que Deus não o leve na metade de seus dias. Você já pode perceber, nessa passagem, que existe a possibilidade da pessoa partir na metade dos seus dias. Outra coisa que eu quero te mostrar. No livro dos Salmos, e especificamente o Salmo 55 e o versículo 23, o salmista nos diz uma coisa bem interessante a respeito também de nossos dias. Salmo 55, versículo 23. Assim está escrito: tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. O salmista aqui nos revela que os homens que são fraudulentos, que os homens que são sanguinários, não chegarão à metade dos seus dias. Portanto, a gente já está vendo na palavra de Deus que nossos dias podem ser diminuídos, que nossos dias podem serem acrescentados. Observe o que é que o grande sábio Salomão nos diz. Lá em Eclesiastes, no capítulo 8, ele fala a respeito da possibilidade de não se prolongar os dias. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 12 e 13, assim está escrito: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Como você está vendo, Deus nos revela fatos reais acerca dos nossos dias.
Mesmo Salomão, no capítulo 7 de Eclesiastes, no versículo 17, ele diz assim, algo também interessante. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerás fora do teu tempo. Olha que verdade. Existe a possibilidade da pessoa morrer antes do seu tempo determinado de viver aqui na terra. Como também existe a possibilidade dele aumentar seus dias aqui na terra. Todos queremos viver e viver muito tempo. Ninguém quer morrer. O que é que a gente deve fazer então para viver muito tempo, para não morrer logo cedo? Primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Como é que você trata seu pai? Como é que você trata sua mãe? Como é que você trata a sua família? Família é a primeira instituição criada por Deus aqui na terra. Quando Deus criou Adão e em seguida criou Eva, ele formou ali a primeira família. E a família é algo que é atacado por todos os inimigos de Deus. O inimigo especial de Deus, o diabo, ele procura investir nas famílias para destruir as famílias. Mas Deus nos revela que a família é algo fundamental. Um determinado dia eu estive numa cidade aqui de Alagoas, isso tem cerca de aproximadamente uns 30 anos. E eu chegava naquela cidade, eu entrava numa livraria evangélica e eu achava ali um porta-chaveiro com a seguinte frase: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua família ser destruída? Te pergunto, como está a sua família? Te pergunto, como é que você trata seu pai e sua mãe? Família é algo tão importante, é algo tão especial, que o Senhor faz questão de usar o apóstolo Paulo para questionar a respeito da nossa fé, do nosso cristianismo. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, o Senhor nos diz algo bem interessante, e eu queria que você observasse. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Meu irmão, hoje, culto de doutrina. Como é que você tem tratado sua família? Como é que você tem tratado seu pai, sua mãe? Isso é um segredo muito importante. E eu quero chamar a atenção de você, pai, de você, mãe. Ensine sua criança a honrar pai e mãe. Porque as bênçãos de Deus estão condicionadas à nossa atitude para com os nossos pais. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. O inimigo de nossas vidas, o mundo em que vivemos, eles vão procurar de todas as maneiras possíveis tirar o respeito pelos pais. Tirando o respeito pelos pais, automaticamente não haverá esse mandamento cumprido, honrar pai e mãe. Há muitas pessoas que destratam seus pais, não têm nenhum respeito. E às vezes, estas determinadas pessoas estão dentro dos grupos religiosos, evangélicos, igrejas. Como é que você trata seu pai? Como é que você trata sua mãe? O primeiro mandamento com promessa é honrar pai, honrar mãe. Família é projeto de Deus. Se a gente não é ensinado a respeitar pai e mãe, quando a gente sair para a sociedade, a gente vai ter também muita dificuldade para obedecer às autoridades constituídas. Mas quando a gente aprende em casa a honrar pai e mãe, a respeitar pai e mãe, também teremos facilidade em obedecer às autoridades constituídas, às leis das nações. Mas quando em casa a coisa não é ajustada, essa pessoa facilmente será uma pessoa também complicada na sociedade. E aí que acontece? As bênçãos de Deus dificilmente chegará na sua vida. Primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe.
E isso é de suma importância para nossas vidas. Queremos as bênçãos de Deus, desejamos as bênçãos de Deus. Sim, mas é interessante a gente saber que existem muitas promessas da parte de Deus para nós, mas elas são, na sua maioria, condicionais. Depende da nossa atitude, depende da nossa postura, depende da nossa atitude para com a palavra do Senhor. Quer viver muito tempo na terra? Quer ser abençoado? Começa com a obediência. Começa com este mandamento: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você tem o costume de respeitar e obedecer a seus pais? Os seus pais para você é algo que não tem valor, algo que você até omite, algo que você até menospreza, algo até que você não valoriza. Você só existe porque Deus usou teu pai, porque Deus usou tua mãe. Se não fosse teu pai, se não fosse tua mãe, você não existiria. Você só existe por conta do seu pai, por conta da sua mãe. Por isso que Deus faz questão de dizer: primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. E observe que o texto sagrado nos diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Quando se obedece a papai, quando se obedece a mamãe, a gente chega na igreja e a gente não vai ter dificuldade em obedecer às autoridades religiosas constituídas por Deus. A gente não vai ter dificuldade de enfrentar a sociedade civil, as autoridades civis e também as obedecer. A gente não vai ter dificuldade em obedecer às legislações da nossa nação, do nosso estado, do nosso país. Porque nós já estamos acostumados dentro de casa. Já aprendemos dentro de casa. Mas quando a gente não aprende dentro de casa, quando a gente desconsidera, quando a gente não honra, quando a gente não procura obedecer nossos pais, dificilmente nós seremos obedientes fora de casa. E aí vem as consequências. Quais são as consequências? Nós acabamos de ver que existe a possibilidade da gente não chegar nem à metade dos nossos dias. Você tem observado? Se você não observou, mas preste atenção, a quantidade de jovens que morrem com 14, com 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, jovens ainda no começo da vida, muitos deles nem começaram a viver, já foram ceifados. A maioria, sem sombra de dúvida, não era para morrer naquele tempo. Como é que eles eram? Como é que eles eram dentro de casa? Talvez a culpa seja deles, mas talvez a culpa seja de você, pai. Talvez a culpa seja deles, mas talvez a culpa seja de você, mãe. Que não os ensinou, que não os disciplinou, que não os corrigiu, que não os doutrinou. Não é à toa que Deus nos estimula que a gente deve ensinar nossos filhos pela manhã, pela tarde, à noite, em todos os momentos de nossa vida. O grande sábio Salomão até diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e certamente quando ela crescer não se desviará dele.